Pessoal, eu aqui de novo, dessa vez para um vídeo continuando sobre a divisão celular, só que dessa vez vou falar sobre a meiose. Eu fiz um vídeo, falando sobre o processo da mitose, que a mitose ela acontece em células somáticas, como da pele, órgãos e tal, para ajudar no crescimento e tal. Já a meiose é para células germinativas, ou seja, envolvendo a troca de gametas, feminino e masculino. Então, vamos ver a diferença das duas. Meiose. A meiose é um processo de divisão celular caracterizado pela formação de 4 células. Em vez de 2, como formou na mitose, vai formar 4 células, cada uma, 4 células filhas, com a metade, cada uma, do número de cromossomos da célula-mãe. Então, por isso, a meiose é reducional, é pela metade. Concluindo, então, que a carga cromossomial vai se reduzir de 2N para N, ou seja, para metade. A meiose, ela caracteriza-se pela ocorrência de 2 divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela vai se destacar por ser reducional, para reduzir pela metade, e a meiose 2, equacional, que é mais parecida com a mitose, a meiose 2. A meiose 1 ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 ela é subdividida em 5 grupos, em 5 vezes: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Já a meiose 2, ela é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, vamos começar pela primeira divisão, que é a meiose 1. A meiose 1, ela vai se iniciar pela prófase 1, que pode ser subdividida naquelas 5 etapas que eu falei. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. A primeira delas é o leptóteno, que é caracterizado pela condensação dos cromossomos que já foram duplicados durante a intérfase. Ou seja, a meiose também ocorreu lá em intérfase, que é a preparação da célula, que é a multiplicação de cromossomos e DNA para poder fazer a divisão celular. Então, a intérfase é essa preparação. Então, durante a intérfase, os cromossomos foram duplicados e o leptóteno, então, é a fase em que esses cromossomos vão começar a se condensar. A próxima fase é o zigóteno. O zigóteno é o momento em que é possível observar os cromossomos homólogos emparelhados, ou seja, eles começam ali a se emparelhar, ficar um do lado do outro, cromossomos homólogos, ou seja, parecidos, meio que emparelhados um ao outro. Que nem nesse exemplo aqui, estão emparelhados. Então, o emparelhamento ele atinge sua perfeição na fase do paquíteno, que é no paquíteno que é muito importante, que é possível observar o chamado bivalente e tétrade. No bivalente, os pares de cromossomos já estão totalmente emparelhados, e nesse momento vai ocorrer um processo chamado crossing over, também chamado de permutação, que é o processo que é caracterizado pela troca de partes entre os cromossomos homólogos, ou seja, tem 2 cromossomos aqui diferentes, eles vão se emparelhar e vão trocar pedaços de informação genética entre eles. Então, isso é o crossing over. Então, ele fica cada cromossomo com um pedacinho do cromossomo que se emparelhou. Esse fenômeno é muito importante para variabilidade genética, ou seja, para um ser ter variabilidade, uma espécie ter variabilidade na hora lá da fecundação, é importante esse processo, essa troca de informação genética do gameta masculino com feminino. Então, aqui tem os cromossomos estão homólogos, aqui ocorre o quiasma, que eles se juntam um pedaço com o outro, e aqui, quando se separam, as cromátides elas já são recombinantes, já com um pedacinho de cada uma. Então, isso é o crossing over. Já na etapa chamada diplóteno, que é a próxima, os cromossomos eles iniciam a separação, e aqui a diacinese, a separação já está completa, no que é a última fase. Ocorre a desintegração da membrana nuclear e os cromossomos homólogos se espalham
pelo citoplasma. Então, aqui já é uma das células formadas já sem a membrana nuclear e espalhada pelo citoplasma. Então, aqui já começa a prófase 1. A prófase 1 é quando a membrana nuclear ela se desfaz e os cromossomos já estão espalhados, depois que ocorreu essa troca aqui, genética. E também começam a ir para polos separados os centríolos. Tranquilo? Aí, né, como eu falei, depois, né, da prófase 1, que é aquele esquema que eu mostrei, começa a metáfase 1, que a membrana nuclear ela já desaparecida, já desaparece completamente, os cromossomos homólogos se reorganizam e começam a ficar no centro. Desculpem aqui, gente, que ficou meio para cá, mas aqui é no centro. Eles se emparelham, ficam organizadinhos no meio, que é a região equatorial da célula. E os centrômeros, eles se ligam a fibras dos centríolos opostos, começam a se ligar para começar a querer separar esses cromossomos que estão aqui no meio. Estão do ladinho, tá vendo? Um do outro, no centro. E aqui a fase onde é melhor para se dar para ver no microscópio, metáfase 1. Aí ocorre a anáfase 1, que não ocorre divisão dos centrômeros e cada componente do par homólogo, cada cromossomo homólogo que estava junto aqui, vão para um lado, para um polo oposto, e é puxado pelas fibras que são ligadas aos centríolos. Então, vão para lados opostos na anáfase 1, para começar a separação, né, para dividir. Aí ocorre a telófase 1. Na telófase 1, os cromossomos eles se despiralizam-se, eles começam a se misturar e se reorganizam. E aqui começa a ressurgir novamente a membrana nuclear. E as fibras começam a sumir, as fibras que puxaram eles. Aí ocorre a citocinese, que é a divisão da célula-mãe nas duas células filhas idênticas. Então, essa é a meiose 1. Agora vamos à meiose 2. A meiose 2 ela é extremamente semelhante à mitose, também equacional. E a formação ou seja, equacional porque se mantém o número de cromossomos. E a formação das células haploides a partir de outras haploides só é possível porque ocorre a meiose 2 e a separação das cromátides. As fases da meiose 2, vamos lá. A prófase 2, que ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, e o núcleo e a membrana nuclear voltam a desaparecer para os cromossomos ficarem espalhados aqui na célula. Aí começam as fibras a se unirem a esses cromossomos, tá vendo? E os centríolos a organizar eles. Aí ocorre a metáfase 2, que os centríolos eles já estão prontos, né? Aqui a metáfase 2 já estão em cada polo, e os cromossomos estão alinhados no centro, ou seja, na região equacional. Tá vendo aqui uma célula, duas células. Aí ocorre a anáfase. Na anáfase, as cromátides irmãs é cada pedacinho aqui de um cromossomo. Vai para um lado, é puxado pelos centríolos, para cada um para um fuso, para dividir e formar as 4 células, 2 aqui e 2 aqui. Aí, por fim, ocorre a telófase 2. As fibras do fuso já desaparecem, os cromossomos já se encontram nos polos da célula e os centríolos já ficam no cantinho aqui. E o nucleolo ele se organiza, e a membrana celular também, ela volta a aparecer. Por fim, ocorre, né, a divisão aqui pela citocinese. Então, dividindo essas duas células em 4, formando as 4 células haploides. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ajudado esse resumo aqui sobre a meiose. E assistam, se puder, o vídeo que eu fiz anteriormente sobre a mitose, que ajuda bastante, também vai me ajudar bastante. Um beijão e tchau, tchau.